Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de natureza e vamos falar um pouquinho de questões na prática do Enem. Esse vídeo tem o objetivo de mostrar modelos de questões que caem todos os anos na prova do Enem. E eu estou usando a prova do Enem PPL 2022 como um exemplo para que você possa entender realmente e sair desse vídeo mais capacitado para resolver a prova do Enem, resolver as questões que caem todos os anos na forma de modelos. Eu gosto de pensar que os modelos são, mesmo com conteúdos diferentes, a mesma forma de cobrar um conteúdo dentro de uma questão. Então vai valer bastante a pena assistir esse vídeo até o fim. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. E bora pro vídeo que vai ser muito legal, vai ter muita questão pra gente resolver. Vamos começar com essa questão 97, que é uma questão bem legal de biologia. Essa é uma questão de genética e ela vai te trazer uma coisa bem legal, que é uma associação de genótipo com fenótipo. O que uma mudança, por exemplo, de um alelo dominante para um alelo recessivo, ou como que a relação entre os genes modifica o que a gente chama de fenótipo, ou seja, a representação da genética na vida real, né? Na prática, na biologia do corpo. Que seria as manifestações que eles chamam até aqui de resultado metabólico. Que a genética nada mais do que isso, né? O que está nos seus genes vai representar um código para proteínas serem criadas, serem formadas. Essas proteínas vão ter manifestações como hormônios e muitos outros tipos de coisas no corpo. Então vamos ler a questão, que acho que vai valer bastante a pena a gente entender com detalhes. O esquema representa alguns passos de uma série de reações metabólicas transformando o aminoácido fenilalanina em 4 possíveis substâncias. Essas reações enzimáticas são resultados da expressão de alelos dominantes ABCD. Tem esse alelo aqui, que vai formar a tirosina, e os outros que vão formar melanina, tiroxina e adrenalina. Qual o resultado metabólico de uma criança recessiva, ou seja, não vai ter a produção do alelo dominante A, B, C ou D, no caso, se o par de alelos recessivo for o B. Vamos procurar aqui o B, é esse daqui. Então a gente não vai ter a transformação da tirosina em melanina nessa pessoa. Melanina a gente lembra do quê? Pele. O que vai ter a ver então? Produção de pigmentos para a pele. Taquicardia, retardo mental, redução de peso, ausência de pigmentação na pele. Exatamente a alternativa D. E se fosse o alelo A, que fosse recessivo? Aí é uma coisa interessante. A doença causada pela recessividade do alelo A, nesse caso, dessa enzima E1, chama-se feniciltonúria, que é o acúmulo de fenilalanina no fígado. E o que isso causa? Isso causa retardo mental. Então, se fosse um problema do alelo A, você poderia colocar retardo mental como uma possibilidade. Talvez até disfunção dos processos metabólicos eventualmente poderia ser uma possibilidade também. Mas é interessante ver que tem essa outra possibilidade de questão que pode cair com esse mesmo modelo. Vamos agora para um modelo de questão. Então esse é um modelo que sempre cai. É um modelo de recessividade, dominância em genética, comparando a parte de genética genotípica, então Azão Azinho, Bezão Bezinho, com a representação fenotípica disso, na prática, na vida real. Questão 98, questão de física, que eu chamo de questão de física historinha. É uma questão historinha, que ela vai te cobrar um conceito sem cálculo, sem nada. Ela é teórica, você tem que saber um pouco de teoria, mas não tem que fazer nenhum tipo de conta ou saber fórmula. O que você precisa é ter uma boa interpretação e saber um pouco dos conceitos básicos da física. Estudos apontam que o meteorito que atingiu o céu da Rússia em fevereiro de 2013 liberou uma energia equivalente a 500 quilotons de TNT, cerca de 30 vezes mais do que Hiroshima no Japão. Os cálculos estimam que o meteorito estava a 19 km por segundo. Cara, isso aqui são 19 mil metros por segundo. Uma velocidade bizarra, em quilômetros por hora, então nem se fala. E seu brilho era 30 vezes mais intenso que o brilho do Sol. A energia liberada pelo meteorito é proveniente do quê? Pensa, a gente tem um pedaço de terra, de rocha, uma coisa inerte, que está numa velocidade gigantesca. Tem algum processo interno, queima de combustíveis, reações nucleares, reações de explosões nucleares, queima de trinitrolueno presente no meteorito? Não, é simplesmente uma questão de alta velocidade. A energia cinética associada à grande velocidade do meteorito. Vamos lembrar da fórmula que a gente tem da energia cinética, mv² sobre 2. A massa do meteorito é grande e a velocidade dele é gigantesca e ainda vai ser elevada ao quadrado. Então olha a energia que esse meteorito está guardando em forma de energia cinética. Então a principal fonte de energia vai ser a energia cinética.
Então, esse tipo de questão pode cair em vários contextos. Pode cair no contexto de calor, pode cair no contexto de ondas, pode cair no contexto de dinâmica. E todas elas vão ter sempre que trazer, assim, você vai ter que trazer de si um conhecimento minimamente teórico, assim, não é um conhecimento profundo, você não tem que saber a fórmula, você não tem que saber com profundidade o conhecimento da física, mas você tem que pensar. Você não pode fazer esse tipo de questão simplesmente tentando interpretar o texto só, não pensando na física. Você tem que pensar. Se você colocar a alternativa B, você tem que falar, ó, reações nucleares semelhantes às que ocorrem no Sol. Existe a chance de um meteorito, uma coisa, vamos dizer assim, estável, ter reações semelhantes ao que ocorre no Sol, reações nucleares num meteorito? Faz sentido isso? Então, é importante você se questionar, principalmente se você colocar uma resposta que você não tem certeza. E a resposta, normalmente, quando você acha a resposta certa, fica muito claro que aquela é a resposta certa mesmo. Questão 99. Essa questão aqui cai todo ano em química. Questão bonitinha. Que fala de solubilidade, fala dessa parte bem de química básica mesmo, que é uma parte bastante importante. Vou começar até a ler pelo comando para a gente entender o que ela quer. As propriedades de líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2, então 1 e 2, são. Vamos ler o texto e entender quais são os experimentos. As figuras mostram dois experimentos. No primeiro, foram colocados em um frasco e agitados com colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha duas fases. Se eu tenho 4 elementos e o sistema final tem duas fases, o que aconteceu entre esses elementos? Houve solubilização. Alguns deles se juntaram. E vamos lembrar algumas regrinhas básicas aqui. Água e óleo não se misturam. Então, por exemplo, aqui vai estar a água e aqui o óleo. E por que a água vai estar embaixo e o óleo vai estar em cima? Porque a água é mais densa do que o óleo. Então isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. A água, a densidade é 1 grama por mililitro, por exemplo, e o óleo vai ser alguma coisa por volta de 0,7, alguma coisa do tipo. E elas não se misturam. Então com certeza uma fase vai ter água e outra vai ter óleo. E o mel e o álcool? Aí a água solubiliza o álcool e o óleo também solubiliza um pouquinho de álcool. E o mel é a mesma coisa, o mel é um composto orgânico, é um composto polar, então vai ter um pouco de solubilização aqui. Então, quando a gente for analisar isso aqui, a gente já está vendo que tem solubilização, que justifica o resultado, né, no experimento 1, e também a densidade. Mas quando a gente olhar o experimento 2, que ele fala, ó, foram colocados lentamente sem agitação os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool, e pode-se observar que dependendo da ordem de adição, o sistema permaneceu com 4 fases, o que ele pode ter feito aqui? Ele pode ter alternado as fases de uma forma em que não houve mistura. Então eu sempre coloquei, por exemplo, coisas que não se misturam uma do lado da outra, e coisas mais densas, se eu colocar de forma bem tranquilinha, a densidade vai determinar. Talvez, sei lá, o mel fique aqui embaixo, porque ele é o mais denso, a água aqui, aí talvez o óleo e o álcool, agora eu não vou saber qual deles é o mais denso, mas vamos dizer que seja o óleo aqui e o álcool. E como eu coloquei bem devagar, a água e o mel não vão se misturar muito, ou praticamente nada, porque eu coloquei devagar. O óleo e a água não se misturam, e o óleo e o álcool não vão se misturar muito também, porque não são muito miscíveis. Então, no fim das contas, quais são as propriedades que eu estou usando aqui? Viscosidade não tem nada a ver, eu já posso eliminar essas 3 alternativas. Ou é solubilidade e miscibilidade, ou é solubilidade e densidade. É A, né? Porque miscibilidade e solubilidade é praticamente a mesma coisa, assim, é meio que sinônimos sendo colocados. Só sobrava a alternativa A. Então aqui você tem que ter um pouco de conhecimento mínimo de densidade, de solubilidade, entender um pouco as substâncias mais comuns, que são essas, assim, essas são as que mais caem. Água, óleo, álcool, gasolina, que a gente vai pensar aí parecido com óleo. A gente vai pensar algumas substâncias orgânicas, como o próprio mel aqui que ele deu exemplo, mas substâncias do dia a dia às vezes são importantes de a gente saber se elas são miscíveis ou não, se elas se misturam ou não. Então, essa é uma questão bem modelinho também. Eu vou agora para essa questão 101, que é uma questão bem modelo de física. E assim, essa questão tem uma grande chance de cair muito parecida. Já caiu várias vezes uma questão desse tipo. O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Quanto maior a sensibilidade, menor a intensidade necessária. Então, ó, quanto maior a sensibilidade, menor a intensidade necessária. Faz sentido, né? Se eu tenho uma sensibilidade alta a um som, quer dizer que eu preciso uma menor intensidade, um menor volume. Quando você pensa no volume do som, é isso, né? A intensidade. Quanto maior a sensibilidade, menor a intensidade. Não confundam frequência com volume. Isso é uma coisa, um erro muito comum. Altas frequências significa só que o som é agudo, não que o som é alto no sentido de
de volume. Então, só para não fazer essa confusão. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonora relatados como dolorosos. A faixa de frequência em Hz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, encontra-se. O que eu quero encontrar? Com a menor intensidade, qual é a parte da população que consegue ouvir o som com a menor intensidade? Em qual frequência? É um gráfico de interpretação. Se você nem soubesse muito bem os conceitos da física, daria para você resolver essa questão. O que você vai pensar? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. A 100 Hz, 5% da população está nessa faixa de 5. Ó. 5% da população consegue ouvir um som com intensidade de 50. A 1000 Hz, a intensidade já é 15, mais ou menos. Ó. Então vamos pensar. A 100 Hz ou a 1000 Hz, a sensibilidade é maior. A 1000, né? Porque eu preciso de menos volume, menos intensidade, para ouvir a mesma quantidade de som, os 5% que a gente está falando aqui. Podemos usar até outras curvas, ó. Podemos usar a curva de 99, por exemplo. Ó. Eu preciso, para ouvir 99% a 100, eu preciso de 100 decibéis de intensidade para ouvir 100 Hz com 99% de assertividade, alguma coisa do tipo. Enquanto que para 1000, por exemplo, eu preciso só 80. Então, de novo, 1000 também é mais sensível. Então, qual é a resposta aqui? É o mínimo dos gráficos, né? Se a gente pegar a faixa mais ou menos daqui até mais ou menos aqui, é onde a gente encontra os pontos mínimos, né? São as menores intensidades relacionadas com uma faixa de frequência para ouvir a mesma quantidade de som. E essa faixa está mais ou menos de 2000 até 4000. Então, a alternativa certa é C. Perceba, é uma questão de interpretação de gráfico muito mais que uma questão de física. Tem um elemento da física que é o elemento do som, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é você conseguir saber o que significa essas curvas, entender o gráfico de intensidade por frequência. Então, essa é uma questão bem importante, questão modelo também. Vamos agora para a questão 102, que é uma questão de biologia, que o Enem gosta bastante desse tipo de questão. Os fabricantes de bebidas só podem chamar de suco de frutas os produtos que tiverem cerca de 50% de polpa, a parte comestível da fruta. Já o néctar de frutas, que tem adição de açúcar, possui entre 20 e 30. Então aqui possui 50 de polpa e aqui 20 e 30 de polpa. O número de calorias dessas bebidas é equivalente, o que muda são quantidades e qualidade de açúcar. Então tem uma quantidade parecida de calorias, ou seja, a quantidade de açúcar total é parecida, mas os tipos de açúcar não são necessariamente os mesmos. A qualidade e a quantidade de açúcares presentes nessas bebidas de uma mesma fruta diferem, pois há maior quantidade de frutose no suco e maior quantidade de sacarose no néctar. Vamos pensar, a frutose ela vai estar mais presente aonde? No fruto, na fruta. Parece meio óbvio, mas é isso. E a sacarose vai ser esse açúcar adicionado. Açúcar adicionado. Se eu tenho mais polpa de fruta no suco de fruta, eu vou ter mais frutose no suco de fruta. E se eu tenho menos polpa de fruta, mas mais açúcar adicionado, o açúcar sendo a sacarose, eu vou ter mais sacarose no néctar. Então a resposta A já está certa, né? A maior quantidade de frutose no suco e maior quantidade de sacarose no néctar. Mas como que é saber que sacarose é açúcar? Isso aqui é um conhecimento importante para você ter para o Enem, né? O que é sacarose, o que é frutose, aqueles açúcares simples e tudo mais. Assim, ter esses conhecimentos é importante. Então assim, não dá pra gente também... Dá pra interpretar, entender? Talvez entender que frutose tem a ver com fruta? Dá. Mas é bom você pelo menos saber a sacarose e o que significa. E nenhuma outra das alternativas poderia estar certa nesse contexto. Beleza, pessoal? Então eu trouxe aqui alguns modelos de questão, foram 5 questões, cara, que vão estar no seu Enem esse ano. Eu até selecionei, elas estão meio em seguida por coincidência, mas são questões que sempre caem. Revisa o vídeo, assiste de novo se você não entendeu alguma coisa. E se você gosta do conteúdo do canal, convido você a se inscrever e assistir mais vídeos aqui, beleza? Obrigado por ter assistido e até a próxima.